Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pela tua proteção, pelo teu amparo nas dificuldades e pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Esteja conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 10 a 16, que diz assim: Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntavam a Jonas: Que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazer isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiram nada porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: Ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. Estimado irmão e irmã, certamente a história de Jonas é muito estranha, pois tem elementos muito fora de lógica. Deus fala com Jonas para ele ir a Nínive, levar a mensagem de condenação àquele povo. Jonas foge de Deus, como se isso fosse possível. Ele pega um barco e vai para Tarsis, que ficava muito longe pelo mar. Deus manda uma terrível tempestade como os marinheiros nunca tinham visto, e o barco está a ponto de afundar. E sabe o que fazia Jonas? Dormia. Quem dorme durante o temporal? Quem dorme em um barco que está entrando água por todos os lados? Enquanto Jonas, um profeta de Deus, dormia apático ao que estava acontecendo, os marinheiros estavam desesperados orando aos seus deuses falsos. De repente o capitão acorda Jonas e estranha a atitude apática dele e pede para ele orar também ao seu Deus. Afinal, um Deus a mais não faria mal nenhum naquela situação, valia recorrer a tudo. Todos reconhecem que aquela tempestade não era normal e chegaram à conclusão de que alguém deve ter desagradado algum Deus para ter aquela tempestade. Tiraram na sorte para ver quem fez o erro e adivinhem quem caiu? Jonas. E Jonas confirma que era o Deus dele, o verdadeiro e único Deus, que estava mandando a tempestade porque ele estava fugindo de Deus e da missão que Deus lhe deu. O pessoal então diz: Veja só o que você fez. Que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas diz para jogá-lo ao mar como um sacrifício a Deus, para acalmar a sua ira por causa do seu pecado. Mas, estranhamente, os marinheiros não querem fazer isso e tentam remar até a terra, que devia já estar à vista deles. Mas não conseguem porque a tempestade piorava cada vez mais e as ondas levavam o barco para mais longe da terra. Ou melhor, eles não conseguem porque Deus não deixa. O que fazer então? Jonas diz: Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. E os marinheiros, com muito temor de Deus, jogam Jonas ao mar e já pedem perdão a Deus por isso. E a tempestade se acalma. E esta parte da história termina assim: Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. Estimado irmão e irmã,
Não dá certo ir contra Deus. Ele é Deus. O ser humano teimosamente e orgulhosamente tenta desde a queda em pecado de Adão e Eva ir contra Deus e só tem problemas. O pecado estragou a belíssima criação de Deus e trouxe a maldade, o sofrimento e a morte para o mundo. Toda a criação sofre por causa do pecado do ser humano. Por outro lado, Deus continua amando o ser humano e por isso enviou seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo para sofrer na cruz pelos nossos pecados, pelos pecados de todos os seres humanos e salvá-los do pecado, do diabo e do inferno. O sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado e nos salva. Mas o ser humano continua como Jonas, tentando fugir de Deus, não dando valor e atenção à palavra de Deus, à oração, à igreja, e vive em pecados. Por isso, existem tantos problemas neste mundo, as aflições crescem cada vez mais, o sofrimento e a maldade crescem cada vez mais. O que Deus queria mandando aquela tempestade? Que tanto Jonas quanto os marinheiros aprendessem a confiar nele e se submeterem à sua vontade. E eles aprenderam a dura lição, como diz o ditado: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Confiando em Cristo como nosso Senhor e Salvador, fazendo a vontade de Deus revelada na Bíblia, especialmente os 10 mandamentos, amando a Deus, sua palavra, oração e igreja, passaremos mais fácil pelas tempestades da vida, porque Deus estará conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Todo o mal que Jonas e os marinheiros estavam passando era porque ele desobedeceu a Deus e tentou fugir de Deus. Felicidade é fazer um movimento contrário de Jonas. Em vez de fugir de Deus, o ser humano precisa buscar mais a presença de Deus em sua vida, fazer a vontade de Deus, viver uma vida consagrada a Deus pela fé em Jesus Cristo. Somente a presença de Deus em nosso barco da vida traz calma, traz paz, traz tranquilidade, traz amor e traz esperança. O Salmo 145, 17 a 21 diz assim: o Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo que ele faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam. Eu sempre louvarei o Senhor. Que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, perdoa-nos se muitas vezes nós ficamos longe de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja, se muitas vezes não Te amamos como o Senhor merece, como o Senhor deve ser amado, se muitas vezes pecamos contra Ti e contra o nosso próximo. Perdoa tudo isso e faça com que aprendamos juntos com Jonas, que não dá para fugir de Ti, pelo contrário, precisamos sempre ficar perto de Ti, perto da Tua palavra, da oração e da igreja, para sermos felizes e termos paz aqui e a salvação eterna. Que a Tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.